Bom, pessoal, esse é um pequeno vídeo para comentar a aula 3 sobre tabelas para as turmas de primeiro ano de Química. Durante agora o lockdown, a gente obviamente não vai poder estar fazendo algumas práticas de Química. A ideia é a gente estar vendo essas ferramentas que a gente tem visto desde o início do ano, que é como ler instrumentos graduados e digitais, como fazer cálculo de média, agora como fazer tabelas, mais para frente como fazer gráficos, que são todos instrumentos científicos que se usam muito em química e física. E a parte da química que nós estaremos vendo é a parte prática ao usar essas ferramentas. Então, enquanto a gente não consegue fazer a parte prática na escola, infelizmente, a gente vai estudando essas ferramentas mais na parte teórica, por assim dizer. Apesar de que ao final, como vocês vão ver, vai ter uma atividade relativamente prática, mas não de química. Bom, o que são tabelas? Tabelas são formas de organizar uma coleção de dados que a gente precisa, enfim, ter para melhor raciocinar em cima desses dados. Não é a única, lógico, né? Mas é uma poderosa ferramenta. Só que para que ela seja realmente uma ferramenta, a gente precisa ter alguns cuidados. Bom, em primeiro lugar, só para a gente conhecer, a tabela, ela tem essas fileiras na horizontal, é chamado de linha, na vertical de coluna, e cada quadradinho é chamado de célula, tá? Essas são as regiões da tabela, como vocês têm lá na apostila de vocês. O cabeçalho da tabela nada mais é do que o título da coluna ou da linha, tá? O título em si é o falando do que se trata a tabela, tá? Mas o cabeçalho é isso o que tem indicando do que se tratam os valores abaixo da coluna ou na linha, tá? E esses cabeçalhos, eles precisam ter detalhes importantes, tá? Por exemplo, caso esses dados sejam medidas ou algum valor qualquer, esse valor precisa ter a sua unidade de medida, nem que seja reais ou dólares ou porcentagem, precisa estar informado. Porém, a informação precisa estar só no cabeçalho e não nas células. Repito, as unidades de medidas ou porcentagem ou dinheiro que vão dar significado aos valores não podem estar na célula, tá? Fica muito poluído isso repetido na célula. Isso precisa estar no cabeçalho. Por exemplo, essa tabela que eu trouxe aqui é um exemplo que não é para ser seguido, tá? Perceba que ela bota a porcentagem no cabeçalho e em cada célula, é completamente desnecessário e polui. Outro problema dela é que ela traz a unidade de medida das áreas aqui em cima, tá? Ela deveria trazer as unidades de área apenas aonde tem área, tá? E fora que sempre tem que usar o símbolo, deveria estar sendo usado o símbolo HA, que é o símbolo de hectare, e não está sendo usado aqui. Então, como é que a gente interpreta uma tabela? Essa célula aqui, por exemplo, a primeira, refere-se à área da Bahia, tá? Essa aqui é uma segunda área da Bahia, só que só referente à Mata Atlântica, conforme uma lei lá que tem. Aqui é a porcentagem dela, da mata, em relação à área total do estado. Enfim, essa é a interpretação bem específica do que se trata essa tabela, mas a gente identifica. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque essa célula aqui, eu tenho, para entender o que ela se trata, eu tenho que olhar para o cabeçalho da coluna e para o cabeçalho da linha. Então, olhando para o cabeçalho da linha e da coluna, que eu vou entender o que essa célula é.
Nem sempre uma célula tem cabeçalho tanto na linha quanto na coluna. O mais comum é que só seja na coluna, mas é possível que tenha na linha também, como essa daqui. Esse outro exemplo aqui, ele traz diferentes situações, tá? De análise de leite, se eu não me engano. E aqui ele traz o cabeçalho na linha. O mais comum é que fosse o contrário, tá? Mas não tem certo e errado. Existem normas técnicas brasileiras, mas a gente não vai estudar elas no momento, tá? Fora que são normas brasileiras. Internacionalmente é diferente. Depende enfim, para onde está enviando o documento, a gente não vai entrar em detalhes agora. Aqui essa tabela é um exemplo de tabela certa. Tá? Por quê? Porque está aqui os dados limpos, né? Só com indicação se é positivo ou negativo. E aqui ela está indicando, entre parênteses, a unidade de medida do que aquilo ali se trata. O único erro que ela tem é que aqui o quilo está em maiúsculo e é minúsculo. Aqui está certo. Então é um exemplo de tabela certa. Aqui é um outro exemplo de tabela certa. As unidades de medida ou porcentagem estão indicadas entre parênteses logo ao lado. E aqui a discriminação. Então, percebe que aqui é uma tabela comparativa, né? Ele está chamando a atenção aqui que são leites. E na primeira coluna, segunda coluna são de animais diferentes. A atividade, ela é bem simples, não é bem uma atividade de química, mas para treinar a construção de tabelas de vocês mesmos. É fazer uma tabela que contenha as seguintes informações. Vocês vão entrevistar pessoas, possivelmente de casa, ou mandando WhatsApp, enfim. 5 pessoas tá bom, tá? No mínimo 5 pessoas. Vocês vão pegar o tamanho do olho em milímetros, da mão em polegadas e do cúbito em pés. Informações de hábito vocês também vão coletar, como ingestão diária de água em litros, o tempo semanal de banho, o tempo gasto com televisão por mês em minutos e o tempo de sono semanal em dias. Atenção, tá? Vocês têm que entrevistar, então, como eu disse, 5 colegas. Não precisa ser colega, pode ser familiar, mas tem que ser 5 pessoas diferentes. Uma não pode ser vocês. Não aceite não sei como respostas. Peça para ela estimar o melhor que ela pode. Se for necessário converter, é tu que tem que converter. E não pegue o nome da pessoa, tá? Codifica a pessoa como uma letra. Ao final, então, em vez de mostrar para mim, que isso deveria ter sido feito em aula, vão seguir as orientações conforme tem lá na folha de orientações gerais. Ok? Então era isso.